Olá, olá, um prazer enorme estar aqui. Eu sou Karine Tames, nutricionista, atleta de ultra endurance, né? E hoje eu estou aqui esse momento aí de atualização, esse momento aí de troca de experiência, né? Hoje eu vou falar sobre performance, né? Estratégias alimentares, performance no endurance, né? Uma modalidade aí que vem crescendo ao longo dos anos, né? Em diversas modalidades, como corrida de ultramaratona, triatlo, pentatlo, biatlo, então assim, ciclismo de estrada, né? Então assim, é uma modalidade que tem sido muito difundida ao longo dos anos. Só que existe aí todo um processo de preparação, tanto em termos físicos, né, do treinamento, quanto na questão da nutrição esportiva. Então, assim, nosso objetivo como profissional é ajudar esse atleta, ajudar esse praticante, né, dessa modalidade a conseguir suportar aí, né, grandes cargas de treinamento e a prova em si, né? Então eu sempre digo, é uma preparação a longo prazo, né, que está dividida aí num período de treinamento, né, período pré-prova, a prova e a pós-prova, né? Porque o é um tipo de modalidade que ele requer muito do organismo, né? Então, assim, então, a ciência da nutrição, ela tem essa possibilidade de fazer através da quantidade de calorias, nutrientes, né? Suplementação aí para esse atleta, né, praticar, né? Muitos são atletas que buscam a performance, né? Eles buscam conseguir boas colocações, né? Tem alguns atletas que já estão na categoria de alto rendimento, né? Participa de seleções brasileiras, de ultramaratona. Então, assim, é todo um trabalho que vocês fazem nos bastidores para conseguir levar esse atleta até o seu objetivo, né? Que é fazer uma boa prova e também conseguir lá boas colocações, índices, né? Participações fora do país. Então, a gente faz todo esse trabalho de preparação. Eu, né, tenho uma experiência muito grande nessa parte de endurance, né? Eu sou especialista em fazer provas acima de 100 quilômetros, né? Provas de corrida de ultramaratona, né? Tanto em estrada, tanto em montanhas, pista, né? A minha maior prova foi a de 450 quilômetros, tá? Que aconteceu no Rio Grande do Sul, a Carijós. E aí, ao longo do tempo, a gente vai ganhando aí umas premiações, a gente vai conseguindo, mas eu sempre falo mesmo, as minhas provas que eu mais consigo performar são as provas de 48 horas de pista e provas acima de 200 quilômetros, né, de distância. São provas aí que duram vários dias, né, 2 dias, então 60 horas. Então, assim, são provas que requerem assim muito, não só a questão psicológica, mas a questão mesmo nutricional, a questão também do fisiologismo, treinamento, né, ciclos de treinamento, periodização. Então, assim, é uma modalidade que requer todo um trabalho aí de ajuste, trabalho de suplementação. Então, a gente precisa estar ao mesmo tempo, né, tá fazendo esse acompanhamento, né? Mas aí a gente pergunta assim, né, o que é endurance, né? Endurance é a capacidade de uma pessoa em manter uma determinada força ou contração muscular por longos períodos de tempo, né? É o trabalho, é o atleta, né? O atleta ele vai passar uma boa parte aí fazendo esse trabalho de muscular, trabalho psicológico, né, por um período longo, né? É um esporte que você faz, não termina daqui a 10, 30 minutos, como uma corrida de 5 quilômetros, uma corrida de 10 quilômetros, né? Ele vai
é um trabalho contínuo, né? Pode ser definido também como o oposto da fadiga muscular, onde um músculo que se cansa rapidamente tem uma capacidade de endurance baixa, né? É a capacidade, o endurance eu sempre falo, é a capacidade do indivíduo rodar por um longo período de tempo, né? Quando o atleta faz triatlo, quando o atleta faz ultramaratonas, né? Provas de montanha, ele vai rodar aí por mais de 3, 4, 5, 6 horas. Então, assim, o organismo dele precisa estar condicionado para essa condição. Existem pessoas que têm mais habilidade, eu diria assim, capacidade até fisiológica, né? São indivíduos aí que têm um predomínio maior de fibras lentas, né, musculares. Então, ele vai nesse processo aí de oxidação e trabalho, né, de forma contínua, né? Mas para a gente manter o nosso corpo rodando por um longo período, né, de intenso catabolismo, intenso desgaste, né? Tanto a questão dos efeitos do tempo, ele vai precisar ter um aporte calórico, ele vai precisar ter um planejamento alimentar que dê condições para que ele possa suportar esses períodos de quase fadiga, né? É o período que o músculo vai estar rodando, vai estar trabalhando, vai estar catabolizando, e ele cataboliza lipídios, glicogênio. Então, assim, o endurance é uma atividade que não para, né? Ele vai lá por longos períodos, né? Tanto rodando em montanhas, tanto rodando em estrada, através do ciclismo, né? Triatlo, né? Que ele vai e faz aquele período de transição. Então, ele é o endurance, né? Ele vai lá, roda, 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 roda. E tem várias modalidades, né? Essa modalidade de esportes aeróbicos de baixa e média intensidade, né? Então, assim, você tem uma velocidade para completar, você tem o tempo, mas a intensidade não é aquela intensidade do sprint, da velocidade, da modalidade, vamos colocar aí 5 quilômetros, 10 quilômetros, né? A gente tem marcas aí de 5 quilômetros a 12 minutos, né? 17. Não, é um exercício aeróbico, né? De baixa a média intensidade, justamente para o indivíduo conseguir fazer lá o que ele tem que fazer. Lógico que dentro do atleta, dentro do objetivo, ele vai também trabalhar com a questão da velocidade, né? Porque o que faz ganhar provas é também a velocidade em que você impõe aquele medida. Então, assim, tudo é um treinamento que vai sendo feito lá, né? Então, é uma duração longa, né? Uma longa duração, maior que 90 minutos, que demanda extrema resistência, tanto física, né? Tanto esse trabalho aí de treinamento fisiológico, quanto a questão aí mental, né? O indivíduo ele vai se preparando mentalmente para ele conseguir lidar com todas as adversidades, né? É um corpo que trabalha, é um corpo que se desgasta com o movimento e a cabeça dele precisa estar preparada também para tudo, né? Para o sofrimento, para as dores musculares, para o catabolismo, né? Essa sensação aí de fome. Tem muitos atletas que passam mal durante a prova, né? Então ele tem que ter esse mental preparado, né? Que acaba sendo moldado através dos treinamentos, né? São atletas que treinam, fazem longões aí de 12 horas, 15 horas, né? Rodando, fazendo transição, né? Pode ser feitos, né, em formas de maratonas. A maratona, né, os 42 quilômetros é um endurance, né? A gente até fala que a maratona acaba sendo a porta de entrada para esses indivíduos, esses atletas que ou gostam de rodar mais
ou gostam de provas longas, então eles geralmente têm o seu processo de iniciação aí nas maratonas, né? E aí depois eles vão fazendo a transição, fazendo travessias no mar, né? Ou montanhismo, triatlos, corrida de aventura. Então tudo isso é endurance. Tudo que tem mais de 90 minutos é considerado endurance, né? É considerado um esporte de resistência, né? O que vai demandar para esses atletas é a questão mesmo de quanto ele consegue resistir tantos efeitos fisiológicos, né, nutricionais, né, durante aí a prova, né? Então, é a habilidade do atleta de resistir ao sofrimento físico e mental por longos períodos, né? Eu sempre falo que quem faz endurance, de alguma forma, tem esse tipo de personalidade, né? De fazer esse trabalho contínuo, enfim, né? E aí, quando a gente coloca a questão da performance, né? Com muitos atletas querem fazer a prova e completar, ganhar lá a sua medalha, né? Enfim. Outros não, já querem performar, né? Também tá colocado aí dentro da categoria do alto rendimento, né? Então, geralmente, quando a gente fala de performance, a gente fala aí de alcance de objetivos ligados, né? A premiações, a vitórias, né? Em termos de tempo, em termos de colocações, né? Então, geralmente a performance está muito ligada ao atleta profissional, né? Ou semi-profissional, e existe também amadores, né? Que buscam também essa performance. São pessoas comuns que começam a fazer e tem essa personalidade competitiva, né? Ele quer lá se superar e acaba fazendo de tudo através do treinamento, através da nutrição para conseguir alcançar esses objetivos, né? O alto rendimento já está mais ligado à questão mesmo do atleta profissional, aquele atleta que ele vive só para aquilo, né? Mas a gente tem muitos atletas que são amadores, que têm uma vida comum, mas ao mesmo tempo buscam essa performance. Então a gente também precisa considerar na hora dessa prática clínica, na hora que a gente vai traçar objetivos, estratégias, tudo para que ele possa conseguir dentro da característica de vida dele também, né? E as diferentes modalidades esportivas estão ligadas a ligas, federações, confederações, né? Locais, nacionais, internacionais. Então a gente tem essa característica, né? Quando expõe a performance, geralmente ele está ligado a uma confederação, a um selo, a um índice, né? Então ele busca aí, né? E tem a função de zelar pelo cumprimento das regras, os códigos éticos, né? Então a gente trabalha a questão aí dos exames antidoping, né? Então, assim, o atleta ele está mais ligado com essa realidade sobre qual substância ele pode ingerir, qual que ele deve evitar, tudo porque dentro dessa modalidade, dentro dessa questão da performance, ele está ligado a esse universo, né? Então, ele precisa estar atento, né? Qual medicação usar, o que ele pode fazer para alguma forma não infringir essas regras, né, tanto éticas quanto, né, lá dos códigos, né, e exercido sobre regras universalmente estabelecidas e apresenta uma tendência a ser praticada pelos talentos esportivos dos atletas. Os atletas são os grandes protagonistas, né, desse universo, né, dentro desse mundo aí da performance, dentro desse modelo esportivo, né? Então, o profissional de nutrição, ele também fica atento, né, a qual modalidade, em qual modelo, né, esse atleta está inserido. Se é um atleta mais de performance, se é um atleta de alto rendimento, as estratégias de alguma forma vão ser um pouco mais diferenciadas, até porque ele vai ter condições de executar, né? E o amador a gente trabalha dentro
dentro das limitações de um estilo de vida, em termos familiar. Então, assim, tudo vai ser muito bem analisado, né? Para qual é o objetivo do meu paciente, né? O que ele busca através da nutrição esportiva e até onde a gente pode trabalhar para ele alcançar aquilo. Então, a performance a gente está ligando aí aos resultados, né? Às marcas, né? Aos índices, né? Então, o profissional ele precisa também estar atento para poder também corresponder aos anseios aí desse teu paciente, né? Do que ele vai querer lá, né? Existe dentro do Endurance uma modalidade aí muito, né, internacionalmente aí já bem difundida, que é o Trail Run, né, que é um esporte multidisciplinar, né? Ele envolve resistência, endurance, força mental e física, né? Envolve várias modalidades na qual os atletas percorrem um trajeto marcado por mapas. Então já é a prova aí de montanha, que a prova de montanha ela está estratificada, né, em provas técnicas, em provas de estradas, né? Então é um cenário aí, né, já muito difundido aqui no Brasil, né? Fora, né, a gente tem aí França, outros países que têm uma tradição muito maior, atletas que fazem performances maravilhosas, né, dentro desse cenário, que é basicamente, né, o endurance. O endurance só dentro de um ambiente, né, da montanha, dentro de um ambiente mais circunscrito, né, a esse universo aí do montanhismo, né, de locais em que vai ter muita elevação, né? Então a nutrição esportiva, ela também, se a gente tem um atleta que faz trail run e faz essas provas, né? Então, assim, a abordagem nutricional, ela vai estar mais direcionada à questão da altitude, à questão do catabolismo, do frio, né? Então, são atletas que têm um gasto energético na prova muito elevado, um catabolismo, então ele vai precisar de alimentos, uma suplementação rápida para que ele possa conseguir suportar todo esse trabalho aí, né? Então, tá muito relacionado aí a ambientes e dias hostis. Tem atletas que a prova é tão longa que ele não consegue dormir, ele tem um processo aí de desidratação também muito forte, né? Então, assim, e é uma modalidade que requer muitas táticas, estratégias. Então, assim, a alimentação, ela precisa também entrar dentro dessa estratégia de prova para que ele possa não perder tempo, enfim, consumir os alimentos certos na hora certa, né? Então, assim, que a gente pergunta assim, o que a nutrição esportiva tem como objetivo dentro desse cenário aí do endurance, né? Então, assim, eu sempre falo, né? A gente pode, às vezes, até fazer um treinamento lá básico, né? Que não é a realidade do endurance, né? São treinamentos complexos, treinamentos individualizados, mas a nutrição esportiva, ela é fundamental, né? Eu sempre falo, sem a nutrição, né, voltada para o esporte, voltada para aquela modalidade, é muito difícil você conseguir fazer bem uma prova e, nesse caso aqui, conseguir a performance. Então, tudo tem que estar muito encaixado, né, para que o atleta consiga atingir o seu objetivo. Então, a gente precisa entender se você tem uma boa estratégia alimentar, você vai fazer uma boa prova, né? Se você fizer lá o passo a passo do que a gente está colocando, o atleta vai conseguir melhor alcançar os seus objetivos em termos de calorias, macronutrientes, hidratação, suplementação. Então, a nutrição esportiva, ela possibilita retardar e minimizar os efeitos extenuantes da atividade esportiva. No caso do endurance, esses efeitos eles são muito aumentados,
né? Porque você imagina você rodar por 3, 4, 5, 6, 10 horas, né? Tem atletas que faz uma prova um dia e tem uma pausa de descanso, né? Então, assim, a gente vai retardando esse desgaste físico, né? Essa produção exagerada de radicais livres, né? Então, através da alimentação, eu consigo que o meu atleta consiga fazer a performance que ele, né, treinou. Então, a alimentação ela é determinante para assegurar tanto a vitória, tanto a permanência desse atleta durante a prova, né? Então, assim, a gente vê muitos, né? Eu já vi muito dentro da minha prática lá, dentro das competições que eu participei, né? 235 quilômetros, 24 horas, 12 horas, muitos atletas que quebram, né? Mas eles quebram porque eles não tiveram por trás uma base, uma suplementação, né? Eu sempre falo que a base, né, da nutrição esportiva, ela começa com uma alimentação saudável. E a partir daí a gente vai individualizando a questão do que ele vai se alimentar para os objetivos que ele tá. Então, assim, a gente começa a alimentação saudável e aí vai individualizando para a questão do treinamento, a quantidade de carboidrato que ele vai precisar, de lipídios. Então, a gente precisa ter esse antes para que durante a prova ele não quebre. Então, assim, tem muitos atletas que quebram porque não fez uma super compensação de carboidrato, né? Dias antes da prova. Eles quebram porque eles comem coisas diferentes durante a prova que não estava lá no seu planejamento, que seu organismo não reconheceu, né? Então, para conseguir vitória, conseguir performance, é preciso estar com uma alimentação totalmente ajustada, né? Então a gente trabalha muito com a ingestão de energia, né? Muita energia. O indivíduo que pratica, né, esporte já no nível competitivo, ele precisa ter energia de trabalho, né? Ele precisa ter lá os seus estoques de glicogênio, tanto muscular, hepático, né? Para que ele possa, né, conseguir executar o trabalho através do exercício, né? Então a gente trabalha muito com carboidrato, né, proteínas, lipídios também, né, vitaminas e minerais, mas assim a base mesmo do que ele vai precisar é o carboidrato, né? A proteína para restaurar isso, essa perda, né? Porque a gente trabalha com a questão da manutenção da massa magra e a reposição de glicogênio hepático e muscular, né? Ele precisa ter bons estoques para que ele possa conseguir lá ter esse substrato energético, né? As proteínas estão ligadas aí a regenerar os tecidos, porque existe muito catabolismo, né? Então ele precisa estar totalmente, né? Então, assim, a estratégia alimentar dentro de provas, né, de endurance, né, eu sempre falo que é comer correndo, andando, nadando, pedalando. Então, assim, para cada tipo de modalidade, a gente vai trabalhar com alimentos característicos daquela modalidade, né? Para quem faz travessia no mar, a gente dá aquele sachê líquido de carboidrato, né? Para quem está correndo, para quem está pedalando, né? Então, assim, são alimentos que vão se diferenciando conforme aí a modalidade esportiva, né? Então, eu sempre falo, né, que a gente precisa tá sempre fazendo esse suprimento ali alimentar, né? Porque a gente não pode esperar a fome chegar, né? A gente tem que dar antes dela aparecer, até para que ele possa
quando a fome chegar, ele não perder aquela energia, aquela capacidade de fazer lá a sua modalidade, né? Então a gente trabalha com glicose aí a cada 40 minutos, né? Dependendo da modalidade, dependendo de quantos dias de prova ele tá lá. Eu participei de uma prova que a cada 30 minutos, foi uma prova em Minas Gerais, que foi a prova dos 300 quilômetros, né? Então a cada 40 minutos, cada 50 minutos eu sentia fome, né? Porque o catabolismo era tão feroz, eu já estava ali mais de 12, 24 horas rodando. Então assim, eu contava no relógio a hora que eu sentia que eu precisava ingerir energia, né? A questão aí dos atletas terem problemas gastrointestinais, né? Então, assim, distribui bem a frutose dentro dessa estratégia. E o nosso objetivo mesmo é evitar a fadiga, né? E a questão da hipoglicemia, né? Evitar a hipoglicemia, porque muitos atletas têm, né, um baixo pico de glicemia no sangue, né? E eles fazem esse estado de hipoglicemia. Então a gente precisa de alguma forma, através de alimentos e suplementos, tá regulando essa glicemia aí circulante, para que ele não entre nesse estado de hipo, né? E ao mesmo tempo ele não chegue à fadiga. Então a gente tá de alguma forma sempre trabalhando para retardar esses efeitos, tanto da hipoglicemia quanto da fadiga muscular, periférica, né? Isso aí a gente vai trabalhando aí. Então, o carboidrato, eu sempre falo que é a estrela, né? Não que os outros macronutrientes não sejam importantes, mas é o carboidrato que vai dar esse aporte, né? Então, assim, a gente faz o cálculo, né, do gasto energético do indivíduo, tanto nos treinos quanto nas competições, né? E esse carboidrato, geralmente, ele retarda essa sensação de cansaço, né? Então, existe o cansaço muscular, né? E existe esse cansaço que ele vem através da falta de alimentação, né? Às vezes a pessoa fala, eu não estou conseguindo fazer atividade. Então, assim, veja aí, o que você está se alimentando, o que você está ingerindo, tá? Porque para trabalhar, a gente precisa de energia. E o carboidrato é a nossa molécula aí chave para a gente poder, tá? É um nutriente fundamental para atletas de resistência, tá? Não dá para falar sobre endurance sem não colocar aí o carboidrato. E eu sempre falo, né? O carboidrato na forma aí tanto líquida, né, através dos sachês, tá? Mas eu gosto muito de trabalhar com alimento, tá? Porque chega uma hora, você está rodando, aquele gel, né? Ele entra em contato aí com a sua mucosa gástrica, com o suco, né? Aquele ácido clorídrico, e muitos atletas acabam tendo desconforto, náusea, vômito. Então, assim, eu gosto durante as provas trabalhar muito com alimentos, tá? E esses alimentos, eles são testados, esses alimentos, eles são trabalhados ao longo do treinamento. Então, assim, eu dou várias opções aí para meus atletas, né, do que consumir durante a prova. Então, a gente, dentro da prova, a gente trabalha com altas quantidades de carboidrato, tá? Com um índice glicêmico alto. Aí, nesse período, é um período que ele vai catabolizar muito e ele vai precisar desse aporte. Então, assim, dentro do planejamento desse atleta, a gente faz um trabalho aí de 65 a 75% das calorias vinda do carboidrato, tá? Então, assim, aí ele vai ter uma rotina diária, né, de treinamentos, né? Geralmente ele chega a ter 3 sessões de treinamentos, né?
se for corrida, se for bike, né? Geralmente eles fazem 2 sessões por dia e fora o fortalecimento muscular. Então a gente distribui essa quantidade ao longo do dia, ao longo de refeições pré-treino e pós-treino, tá? Para que ele possa sempre conseguir uma energia de trabalho através aí do seu treinamento, né? E é uma energia de fonte imediata, né? Você come o carboidrato, 20 minutos ele já está no seu sistema nervoso central. Então eu falo que é uma energia rápida, né? Que você consome e tem a capacidade de continuar. Porque o endurance é a capacidade que você tem de se permanecer naquele trabalho. Então, assim, você precisa estar renovando seus estoques e ingerindo para que você consiga não parar naquilo, né? Então, consumo de carboidrato é aliado ao desempenho, né? Então, uma coisa está atrelada à outra, não tem como desvincular, tá? O carboidrato, ele é um poupador de massa muscular, tá? Quando o meu organismo tem glicose, através do glicogênio, eu de alguma forma evito o catabolismo de proteína, de massa muscular. Ele vai utilizar o glicogênio, vai utilizar a glicose sanguínea e vai, né, deixar essa via catabólica de proteólise um pouco mais para trás, né? Então aí a gente, dentro do exercício, a gente coloca 30 a 60 gramas de carboidrato por hora de exercício, né? A concentração é de 4 a 8%, né? A reposição para evitar quadros de hipoglicemia, depressão de glicogênio muscular e retardar a fadiga. Esse aí é um grande objetivo, tá? Então, assim, eu botei uma estratégia aqui, Low Combat Height, tá? É uma estratégia que a gente trabalha a quantidade de carboidrato dentro das sessões de treinamento. É uma estratégia nutricional, ela reduz a quantidade de glicogênio muscular em algumas sessões de treinamento, através de baixa ingestão de carboidrato na dieta. Mas aí você fala, pô, Kelly, você está falando de carboidrato é essencial e aqui você, né, como é que é isso, né? Então, assim, é muito importante, quando você trabalha com nutrição esportiva, você entender sobre fisiologia, tá? Porque o seu atleta vai trazer demandas relacionadas à fisiologia, tá? Então, assim, a nutrição, ela também precisa conversar com a fisiologia, porque vai ter momentos que você vai precisar ajudar o atleta a conseguir a performance. Então, essa estratégia, ela se baseia em você, num período de treinamento, você dar uma ingestão, dar uma quantidade menor de calorias através do carboidrato, através do glicogênio muscular, ou seja, ele vai começar uma sessão de treinamento com baixo estoque de glicogênio, que vai favorecer, né, através desse treinamento, vai favorecer uma biogênese mitocondrial, ou seja, através do treinamento, ele vai de alguma forma moldar com que as suas mitocôndrias tenham em maior quantidade, né? Então, pode ser treinar com baixa qualidade de carboidrato e competir com alta taxa. Então, em alguns momentos eu dou pouco carboidrato para ele estimular essa biogênese mitocondrial, ao mesmo tempo ter uma resposta oxidativa maior, né? E na competição, não, na competição eu já dou mais carboidrato, né? Como pode ser feito isso? Pode ser feito da seguinte forma: realizar um treinamento longo, logo pela manhã em jejum, não utilizar carboidrato durante o exercício, não utilizar carboidrato após o treinamento, fazer uma dieta low carb durante um determinado período do treinamento. Se o atleta realizar 2 treinos diários, né, restringir o consumo dos carboidratos entre os treinos, né? E se o atleta treinar à noite, não utilizar o carboidrato pós-treino para que ele possa dormir com estoque reduzido de glicogênio.
Então, tudo isso, ele é feito dentro de um trabalho aí de acompanhamento, né? Então, a gente viu aqui low carb em alguns períodos, né? Como a gente pode utilizar isso. Se é um atleta que chega para você já com sobrepeso, uma obesidade, a tua intervenção nutricional, ela começa de uma forma e vai se processando ao longo desse período sobre, né, determinadas estratégias que você, como profissional, vai determinar. Mas tudo muito aliado com o que ele treina, qual a modalidade e qual o objetivo enquanto atleta, né? Porque tem isso ainda, né? Que você lida também com a perspectiva, né, do que ele vai querer, né? Então essa estratégia Low Combat Height, ela trabalha aí dentro da questão, ela aumenta a expressão de MPK e P38, né? Elevando a biogênese mitocondrial, né? Elevando a capacidade oxidativa, né? A ligação de uma subunidade do MPK com locais específicos no glicogênio acarreta em redução da sua fosforilação. Dessa maneira, quanto menor a quantidade de glicogênio, maior será a ativação da MPK. Então, assim, quanto menos glicogênio eu tenho, mais a possibilidade que eu tenho de não fazer essa ativação e ao mesmo tempo contribuir para essa biogênese mitocondrial, né? É uma estratégia de performance, né? Então, assim, atletas que consomem 50% de Shaw apresenta diminuição da resistência, hein? Tá vendo? Então, assim, como o carboidrato é importante, entendeu? Não tenha, sabe? Vou cortar o carboidrato, quero ser atleta de performance. Não, não existe isso. Tá? O carboidrato ele precisa ser muito bem distribuído através dos cálculos, através da necessidade, a demanda energética, né? Então, assim, atletas que consomem 70% de Shaw mantêm a resistência da contração isomérica na linha de base. Então, ou seja, quanto mais carboidrato eu consumo, maior é a possibilidade de eu alcançar